Olá, meus amigos e amigas, nós aqui outra vez, como diz o caipira, ó, nós aqui outra vez. Estamos aqui entrando naquela nossa conexão, assuntos sempre interessantes com astrologia levada a sério, tá certo? Você seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Se está chegando agora, curta, inscreva-se no meu canal, se ainda não se inscreveu. Você que está comentando, sempre interagindo, participando, muito obrigada. Bem-vindo sempre. Então, o assunto deste vídeo. O que é esse assunto? Vamos falar de um aspecto diferente. Nem sempre acontece porque ele se dá com planetas muito fortes, lentos, e são 3 planetas, eu diria, que está botando para quebrar e está agindo, eu diria que seria o trio, né, da pesada, um trio da pesada, um trio de peso no universo que está agindo e fazendo as coisas acontecerem de um jeito ou de outro. Trata-se de Plutão, Júpiter e Marte em aspecto triangular, o triângulo vermelho do zodíaco. Veja aqui, ó, aqui o mapa para você dar uma olhadinha do que eu estou falando. Deste triângulo aqui, vermelho, entre Plutão, entre Júpiter e Marte. Marte em oposição com Plutão, Plutão, por sua vez, em quadratura aqui com Júpiter, e Júpiter também fechando uma quadratura com o planeta Marte. Então, é muito destaque, é um aspecto forte, um aspecto fixo que está agora neste momento, e ele permanece ainda aí até lá pelas primeiras semanas de junho, né? Então, está acontecendo muita coisa. Como você está vendo, está realmente acontecendo muita coisa. Então, falando deste assunto, sobre este aspecto astrológico triangular, isto é, entre os 3 planetas, como eu disse, que está formado neste momento no sistema zodiacal do protagonista, porque ele é o que está ditando a cartilha, impulsionando, dizendo o que deve ser feito, né, naquele comando. Então, eu chamo ele de o protagonista do momento, que é Plutão, e está retrógrado ainda, 0 graus, do signo de Aquário. Elemento ar, Aquário é do elemento ar. E ele está lá, paradinho, desde que entrou a 0 graus, mas agora ele está retrocedendo, logo ele retorna para Capricórnio. E ele está nesse aspecto com o justiceiro Júpiter, que está no signo de Touro, do elemento terra, e mais com o guerreiro celeste Marte em Leão, elemento fogo. Então, esta tríade, formando um perfeito triângulo, por traços em vermelho, por se tratar de 2 quadraturas, Plutão-Júpiter, e este com Marte, que por sua vez forma oposição a Plutão. Portanto, consideradas conexões críticas e tensas, numa frequência cósmica que envolvem riscos e também as invertidas, né? Situações de invertidas, né? Uma coisa está de um jeito e de repente vem aí uma invertida e você não esperava por aquilo. Diria, vem para você o que deseja para o outro, então prestando sempre atenção. A dança acompanha o toque da música, por isso o tom tem que estar aí muito bem afinado, não é fácil, né, esse momento que estamos aqui convivendo com este aspecto que vem lá do alto, movimenta lá para movimentar aqui também, de lá para cá. E não adianta você dar muro em ponta de faca. O que é isso? É o que se diz para um comportamento que se caracteriza pela teimosia, uma grande teimosia em continuar fazendo algo que, evidentemente, não dará certo. Você até sabe disso. E nem terá resultado algum. Quer dizer, ficar dando murro em ponta de faca não tem futuro. Então é preciso, né, às vezes ceder e quebrar, né, esse impacto, né, desta energia tão forte e tão persistente, inclusive da teimosia. Todo este cenário, ele surgiu já no céu astral, no céu zodiacal, e se fortaleceu quando da chegada do Sol sobre o signo de Gêmeos, que nós estamos vivendo agora a temporada geminiana. Inclusive tem o meu vídeo aí, você pode linkar, né,
que está aí na descrição, para você não perder, acompanhar todas as previsões que estão ali detalhadas, bem explicadinhas, para cada signo, para o seu signo, nesta temporada toda do signo de Gêmeos. E pelo acompanhamento da Lua. Então, começou ali, em transição para a fase de nova. Mas eu posso dizer, não é, que nós estamos sobre a irradiação desta energia triangular desde o dia 17 último de maio, né, deste ano 2023, quando Júpiter encerrou a sua passagem, então, pelo signo de Áries, onde ele atuou ali como o guerreiro provocador, realmente, no bom sentido, né, revirando e mexendo o caldeirão até o fundo, mas revirando mesmo, contendo doses aí mais fortes de justiça. Isso que ele fez. Então, nesse movimento, Júpiter, o planeta dos valores éticos, planeta da fé, das leis, ele ganhou o reforço quando recentemente desapareceu do céu noturno, que até eu falei sobre isso também num vídeo especial, sobre esse desaparecimento dele por alguns dias, semanas, por estar coberto pela luz superior do Sol, né? Foi lá, se escondeu, parece que se recolheu, né, para um retiro, para uma reflexão, para a organização, para voltar depois com outras metas e sendo ativo de uma outra forma. Então ele ganhou fôlego, retomando a cena, mas já de malas prontas, aí já se instalando, então, na morada de Vênus em Touro. E isto depois de 12 anos, não é? Porque é o ciclo dele, aí, então, para dar todo o tempo que ele leva para transitar, né, pelos 12 signos do zodíaco, se referem a esse tempo, 12 anos, que seria, não é o grande ciclo dele, porque seria multiplicado 12 por 12, para saber o grande ciclo de Saturno, que retorna ao mesmo ponto onde esteve, e que a gente às vezes analisa na questão de mapa astral individual de cada pessoa, que entra sempre num ciclo novo, dependendo de onde ele estava no momento que você nasceu. É muito importante esses ciclos, há sempre uma reviravolta, uma mudança de vida, no sentido geral, né? Aquelas pessoas estão solteiras, casam, outras descasam, outras têm filhos, outras mudam de cidade, acontece sempre algo novo na vida da pessoa quando chega nesse ciclo. Mas o pequeno ciclo, que se refere a 12 anos, que também traz todas essas mudanças, essas reviravoltas. Então, é o tempo que ele leva para transitar o zodíaco todo e fazer um ciclo, estar de volta aí no seu signo e trazer toda essa reviravolta na vida de alguém. Se ainda você não está inscrito no meu canal, você gosta de todos esses assuntos, então inscreva-se agora, é rapidinho, não custa nada, vai lá rapidinho. Se você já é inscrito, então aproveite para curtir este vídeo também e compartilhar, indicar aos amigos e amigas. E assim nós entraremos sempre em conexão aqui através deste canal com o universo todo da astrologia e dos signos. Tudo que envolve, né, o sistema solar, que movimenta o nosso tempo aqui na Terra. Mas voltando então a este aspecto triangular, em vermelho, que está ocorrendo com Júpiter, Marte e Plutão, eu digo que é um trio parada dura, né? Não é o sertanejo, mas é duro na queda, um trio da pesada, de peso realmente, porque temos aqui a teimosia unida à vontade própria e à obstinação, tudo isso numa fusão, numa confusão de egos impressionante, né? Cada um quer mostrar que o ego está maior que o do outro, né? Então está essa complicação em nosso meio, em volta de tudo que a gente aprecia. Tudo junto resultando aí, então, nessa complicada e difícil demanda que nós estamos vivendo, e especialmente demanda judicial num todo, né? Que a gente está acompanhando por aí. Muita coisa acontecendo que veio à tona, punições e tudo mais, que até estavam quase que esquecidas, né? O caos, é o caos realmente, dá aquela impressão que estamos indo ao caos, provocado por ventos muito mais fortes, né? Até o clima, até a mudança aí do tempo também está vindo, e diz que vem aí uma temporada aí muito congelante aqui para os nossos lados, né? Do Brasil. Vamos ver. Vai ter uma mudança muito brusca, violenta também do clima.
né, que acompanha esse, parece que vai ter um caos, mas depois eu observo que estão unidos, né, esses planetas, esse aspecto, para uma grande ação. Plutão na mitologia é chamado de Hades, que é o senhor dos submundos, realmente do caos e dos infernos. Ele não é facinho, ele não é bonzinho. Ele ajuda, ele tem uma energia poderosa, mas ele não é bonzinho quando tem alguma coisa errada, tá? Na astrologia, é o planeta também da transmutação, que representa o reconstruir, né? Reconstruir aquilo que foi, às vezes, destruído, então ele surge na sua função para reconstruir, tá? Neste processo. Júpiter, na mitologia, chamado de Zeus, é o senhor do Olimpo e grande monarca da justiça. Então, veja o reboliço e os movimentos que nós estamos tendo no meio também que envolve justiça, assuntos de justiça. Na astrologia, representa a expansão. E aí ele expande, ele faz a coisa acontecer, ele faz a coisa virar, mudar, com o sentido, com a energia da própria justiça. E Marte, que na mitologia é chamado de Ares, o senhor da guerra. É o guerreiro que não teme a luta. Então estão unidas todas estas três forças para uma direção, para um movimento, para uma influência em torno de tudo o que gira nesse planeta e na nossa vida, no nosso dia a dia também. Pode ver, talvez você que está me ouvindo, também está acontecendo alguma mudança, uma reviravolta, coisas diferentes na sua vida também. E está processando isso, porque não dá para a gente mudar essa posição do planeta, dizer, não, eu vou fazer diferente, vou fazer do jeito que eu quero, porque é aquilo que eu sempre costumo dizer nos meus vídeos. Você faz planos, maravilha, mas o universo pode mudar tudo, né? Na astrologia, o planeta que representa a força também e coragem, Marte. Então, dá aquela força, aquele impulso, aquela coragem de você enfrentar um grande desafio. É bom? É bom. Depende do desafio e do momento do que você está sendo impulsionado. Então, tem que ter aquela contenção também. Não é todos os seus impulsos de momento que você já vai jogando, né? É uma troca de configurações de grande poder que se processa e que temos no céu zodiacal. Plutão a 0 graus de Aquário, pela via de contramão, então é ele que comanda, mostrando a direção que os planetas Júpiter e Marte devam seguir. Numa energia mais ou menos assim, eu diria, de manipulação, que dura até o dia 11 de junho, agora de 2023, tá? Esse período, esse aspecto, ele dura forte até o dia 11 de junho. Quando Plutão, aí então, ele continua no retrocesso, mas aí nesse dia ele volta, ele retorna para o signo de Capricórnio. Aí ele deixa a energia do Aquário. E até lá, nós estamos sob os efeitos desse aspecto triangular planetário. Quer queira ou não, uma influência que paira nos ares, sim, circula em nossos meios e sobre nossas cabeças. Temos a resistência para um esforço, né? A gente percebe a resistência, o esforço de cada um, materialização que concentra no plano concreto e vital, que é da manutenção, da estabilidade econômica, é isso que se está buscando, né? Essa estabilidade, as lutas, os empenhos, as ações, elas vão neste sentido, né? Tem a luta, tem o desafio, tem o contraponto, tem os debates, mas é tudo para este caminho. E o trabalho ordenado para Júpiter, que Plutão dá, é criar o quê? Rotinas e caminhos, mesmo que sejam de início um pouco tímidos, né? Parece que não vai dar em nada, isso aí não vai acontecer nada, é só um fogo de palha. Não, mas criando com esse movimento que parece tímido, com essa força que ele recebe de Plutão, ele está criando uma enorme capacidade de realização. Então, o aspecto Plutão-Júpiter, ele vai construindo teorias baseadas no mundo material, para os ajustes da economia, das finanças, e isso serve
no sentido geral, né? Mas também para cada pessoa, na vida de cada signo. Ele está devagar tentando fazer isso. E se você observar o seu dia a dia, o que você está querendo, o que você está buscando, você vai perceber que você está diferente quando se trata de economia, de dinheiro, de gastos ou de ganhos. Então, ele está para dar ensinamentos de como lidar com esse dinheiro, ganhos e gastos. É isso que ele está processando agora. Então, não se incomode se às vezes uma coisa não está muito bem, mas você está buscando, está aprendendo e está buscando esse resultado através de como lidar com a questão material, os bens e o dinheiro, que é muito importante. Isto abrange as contas estatais, as contas públicas, as empresas e as individuais também, abrange um todo. Então, esta configuração, mesmo que ela seja numa linha dura, não muito agradável, ela propõe o quê? Engajamento e compromisso com o mundo das preferências públicas, sociais e pessoais. Então, é aquilo que a gente diz, é tudo para melhorar a vida da gente. Então, vamos suportar este momento tão forte, né? Ao mesmo tempo, Júpiter está conectado e acionado por Marte. Marte está lá em Leão e está cutucando, está ali acionando também, que coloca, então, uma prioridade, a individualidade, as suas coisas, você. Então, tem que fazer um ajuste nisso, se você convive com muitas pessoas, porque ele impõe essa prioridade para a sua individualidade. No caso, para resgatar também direitos adquiridos e impulsiona também as punições devidas, aquelas que estavam lá, não vai dar nada, esqueceram, eu fiz, aprontei, tô de boa, não vai ficar de boa, entendeu? Porque ele vai gerar também a punição que você merece, assim como ele pode também dar o seu direito adquirido do que você merece. Então, vai depender do que foi feito, inclusive no passado, né? E está surgindo muito essas coisas, né? A energia de Júpiter, ela incorpora de Marte para acelerar algumas das decisões e dar andamento ao que for de maior urgência. A vontade impera e leva a acontecimentos, como se diz, eu ouvia quando era menina muito isso, às vezes até da minha avó. Você vai ver coisas, né? E se diz do arco da velha, né? O que é isso? São situações e coisas nunca vistas ou ditas antes, né? De repente, uma loucura que vem pela palavra. O cuidado é no sentido de você segurar a língua, conter palavras. É como uma abordagem surpresa, assim, que chega, né? Onde é dito a você, tudo está sendo gravado e registrado neste momento. Você tem o direito de permanecer calado, calada, né? Isto é, para não se complicar. Então, esse é o lema, o que a gente se baseia, certo? Vamos observar que há muita gente e que se considera também acima de qualquer suspeita. Isso não é só eu que observo, acredito que você também que está me ouvindo, à sua volta, nos acontecimentos aí da sua vida, tem apreciado isso. Falando demais, muito. E com isso criando o quê? A sua própria armadilha, dando motivos para que a conta chegue com multa e juros também. Aí fica caro, hein? Então note bem. Se te deixarem muito à vontade, né? Parece que não estão nem se importando para falar, e você fala o que quer, o que bem quiser, o que bem desejar. Mais cuidado, viu, com o que você disser. Porque esbravejar muito na tentativa de se livrar de uma situação, achando que vai convencer alguém, pode atrair a punição mais tarde. Esse é o alerta, esse é o aspecto que serve num todo, no geral, para todos os signos deste aspecto triangular. Até porque o Plutão, ele está lá, no comando, como eu disse, é o protagonista, trabalhando em segredo. Ele não faz muito barulho, não. Trabalha em sigilo, por isso ele é o deus dos submundos, do tudo que tem debaixo da terra, o que está escondido, né? E em oposição com Marte. Então, esse trabalho de Plutão também com Marte, ele está revirando, mexendo muito com o interior da Terra, com aquilo que nós não vemos. Então, podem surgir, né, por aí o que pode aumentar, né, estoura cano,
estoura todas as coisas que estão construídas e estão há muito tempo debaixo da terra, alguns problemas assim que pode acontecer, né? Explosões e tudo mais. E com oposição com o planeta Marte, ele desafia o ambiente externo com uma certa audácia, teimando até o fim na sua realização ou na busca de uma comprovação de um fato, né? Ninguém larga assim o osso fácil, né? Como se dizia, ninguém larga um assunto, algo que está na sua mente em dúvida, assim por nada. É aquilo que eu falo, é o bater, né? Ali, é o ficar em cima, é o ir, aquela resistência que esse aspecto vem dando, que você quer ver o final, mesmo que você quebre a cara, mas você quer ver. Então é assim, eu não sei se eu estou conseguindo passar para você toda essa energia, porque quando eu fui aqui observando, fazendo a interpretação pelo mapa astral e juntando isso tudo junto, essa conexão extremamente forte, ela não é perigosa só para o mundo, só para a Terra, só para os desastres, ela também é perigosa para você, dependendo do seu comportamento. Então tem que prestar atenção no que você diz. Provocação, nem pensar, sai fora de provocação, nem fica nessa. Não importa, se você se ofendeu, melhor sair ofendido do que sair machucado, entendeu? É isso que eu estou dizendo. A ação desta configuração, embora tensa, ela é também extraordinária, porque ela está te acordando, ela está despertando para muitas coisas, no sentido de nos trazer o quê? Revelações nunca imaginadas antes. É uma frequência cósmica que sociabiliza, tem que entender isso. É complexo, mas ela, nesse processo todo difícil, complicado, ela vai mostrando coisas e vai te sociabilizando. Ela arruma, ajusta o que precisa ser ajustado, mas para isso vai usar uma técnica astrológica que concentra sobre assuntos preferenciais, algumas coisas que são mais importantes relacionadas à energia de cada um desse planeta, ou prioritários. Então se aprofunda nos temas e depois estabiliza. Então usa e irradia os poderes e a criatividade para o conjunto da obra, para que tudo no final se conclua de uma maneira mais positiva, correta, certa, ajustada, que é aquela coisa que está tudo, de repente ficou tudo desajustado, e desde a pandemia, quando veio, você ficou enclausurada tanto tempo, e depois você começou novamente a sair pelo mundo, a tentar ver as pessoas, a tentar retomar sua vida, ou você é como você faz uma viagem, fica fora, quando chega, sua casa está tudo de pernas para o ar, tudo desarrumado, as coisas tiradas do lugar, e você vai ter um grande trabalho para ajustar e arrumar tudo. Então, mais ou menos, né, dando um exemplo desta frequência cósmica, o que ela está fazendo, né? Então, ela irradia também esses poderes de criatividade de você sair dessa enrascada toda, né? Busca no anterior, busca no passado teorias que podem estabelecer grandes traços para a evolução, proporcionando as mudanças necessárias e precisas, isso é, se baseando até em exemplos e acontecimentos do passado para que isso não se repita. É um movimento cósmico que ele leva de um jeito ou de outro, por caminhos diferentes, às vezes difíceis, mas leva à estabilização de um futuro próximo. Então, é ótimo. Liga correntes, grupos que se fortalecem e vão concentrando poderes através das novas teorias que vão surgindo. Não é? Socialismo, coletivismo e revolução, tudo junto. Reformas estarão aí na pauta, temas básicos e que, por analogia, rege também a indústria moderna, incorporando as novidades tecnológicas que vêm por aí, né? Talvez seja através do marco regulatório, das fake news, coisas que vão surgir novas, diferentes. E já vou avisando, gente, nós estamos hoje acompanhando a internet, acompanhando canais, YouTube e outros, e TikTok, e tudo aí, de um jeito. Isso tudo vai mudar. Todo o sistema vai ser mudado. Então as pessoas precisam estar preparadas, porque aquelas que estão acostumadas a
eu preciso estar bem, eu preciso falar um monte de besteira, porque eu preciso de cliques. Isso vai mudar, entendeu? Isso vai mudar. Então vamos começar a ser mais sérios, né? A ter mais responsabilidade. Não adianta essa briga também de egos dentro dos próprios canais da internet, né? Que eu observo, eu acompanho também, claro, não fico só no meu trabalho aqui, não, eu vou vendo o que está acontecendo por aí. Então está acontecendo tanta loucura, principalmente no meio que eu atuo, que é astrologia, que é vidência, esoterismo, essas coisas. Então está acontecendo coisas realmente do arco da velha. Absurdo, se fala qualquer coisa, porque eu preciso ter atenção. Então, isto tudo vai ser mudado. Então, se preparem aqueles que são acostumados a enganar as pessoas, principalmente na área esotérica, área astrológica, na vidência, que a coisa não vai continuar dessa maneira, não. Você vai ter que ser sério, você vai ter que fazer a sua mudança, você vai ter que falar a verdade. Por exemplo, eu vejo muitas vezes coisas publicadas na astrologia que eu fico assim pensando, refletindo, porque a pessoa que está acompanhando ou aquele que gosta de astrologia, ele não é obrigado a saber realmente onde está o planeta, como estão os aspectos. Aí eu falo qualquer coisa, quem vai tirar a prova dos 9 vai verificar. Então, se você tem que acompanhar o movimento, por exemplo, da astronomia, que tem o movimento do céu completo, é matemático. Dali você vai tirar dessa essência as suas previsões e vai fazer sua astrologia, seu mapa astral. Agora você, está acontecendo isso. Tem um fenômeno assim, e não existe. Ou fotos como você vê, lua cheia esteve, olha esta foto, lua cheia, como eu apreciei numa das fotos publicadas, que não me lembro onde foi, o arco de Paris, com com a lua cheia bem no centro dele. Foi montado, porque nem era lua cheia quando foi publicado. A lua estava ainda minguante, ela ia para crescente, nem era cheia. Então vamos prestar atenção, gente, para você também, que gosta, que leva a sério, que quer saber o que está acontecendo com você, com o seu signo, que não é adivinhação, é estudo. Não é intuição, estou vendo que você, do signo tal, vai acontecer tal coisa. Bom, está vendo aonde? Você tem que explicar, dar uma sugestão, porque a gente não sabe nada. Previsão não é precisão. E ninguém vê nada. Porque se alguém visse tudo como diz que vê, não é? Daria os números da Mega Sena, eu ia jogar, ia ficar rica aí. Vamos mudar de assunto? Vamos continuar o meu assunto aqui, né? Porque eu já estou desviando. Ó, tá vendo o que faz esse Plutão, esse Marte? Vai me desviando. Então, é assim. Esse aspecto, ele vai libertar, ele ajuda a libertar o ser humano de algumas amarras, ensinando a compartilhar, a respeitar o que é bom e a tudo aquilo que constrói. E é isso, todas essas mudanças que vão ser feitas. Claro, não vai ser feita num dia, não é agora já, mas eu já estou falando aqui, né, que o processo de planetas, de influências, ele acontece agora o aspecto, mas o processo da ação dele, ela vai por um longo tempo. E tem o processo mais forte, que é esse que eu estou falando agora, desse aspecto triangular, que ele vai até o dia 11 de junho, né? Para você não esquecer. Então, tudo bem. Então, acontecendo coisas para uma condição melhor, como eu disse até aqui, de estabilidade, de conforto, sim, maravilha. Tudo isso está trabalhando para isso, sim. Mas até chegarmos lá, como vai ser? Temos que enfrentar toda essa travessia inicial e que percorre por alguns dias numa energia muito crítica e de tensão. Esse é o momento mais difícil, né? Enquanto a conexão permaneça, como disse, até o dia 11 de junho próximo. Porque temos Plutão numa oposição com Marte, não é pouca coisa, e 2 quadraturas, Plutão-Júpiter e este a Marte. A influência de uma oposição como esta, por exemplo, de Plutão e Marte, que fecha o triângulo, né, coloca muita coisa em jogo, muita mesmo, e pode obrigar às escolhas complicadas, onde conflitos internos, eles emergem, eles surgem lá do passado, de um assunto que já havia até esquecido, e eles confrontam com o presente, com o atual. Está aí a prova. As CPIs inúmeras que estão sendo montadas no Congresso. É do MST, que é um assunto lá do passado.
que é para ver se o ego daqueles que têm interesse ali, né, e no agronegócio possa prejudicar alguma coisa ou até os planejamentos do próprio governo atual. Não é partido, não é política, mas é o governo que tem a responsabilidade. Aí agora, hoje mesmo, que eu estou gravando aqui esse vídeo, antes de começar a gravação, foi aberta, foi instalada a CPI do dia 8 de janeiro, né, dos golpistas, que também foi um dia que houve praticamente um exorcismo, é aquilo que eu falei, destruiu-se a casa toda, deixou a zero, tudo quebrado, para que quem viesse, que se dane, agora reconstrua. Quer dizer, isso não é legal, para ninguém, para nenhum que chega para assumir, né, um poder, ou uma presidência, ou um cargo, alguma coisa, pegar tudo assim esculhambado, né? Mesmo uma casa, vou morar, vou alugar, vou comprar, e você chega, tá tudo cheio de coisas ocultas lá, tudo quebrado, e você só fica ali um tempão consertando. Então, isso é o que eu estou dizendo, que vem assuntos do passado, por exemplo, o Collor, né? Collor, né? Agora estão, depois de tanto tempo, eu nem estava ligada muito nessa questão, está sendo condenado, não sei quantos anos e tal, mas também não vai preso, porque está com mais de 70 anos, então vão achar um jeito, também demoraram bastante, mas agora estão trazendo esse assunto lá do passado. O que vai resolver isso agora? Será que vai resolver? Então, é todo esse processo que está pegando um fio, aquela coisa, você vai puxar uma pena e sai uma galinha inteira, né? Então, aí começa a vir tudo que é assunto, é difícil, né? Então, sentimentos aí surgem de insegurança, aumentam em cima desse sentido. E isso que eu falei de passado para agora também pode acontecer com a sua vida, né? Alguém vai lá tocar numa ferida, numa coisa que nada tem a ver, traz à tona e arruma um maior embrólio aí para você, para tentar resolver, né? Mas é o processo da dificuldade do que esse aspecto traz para que nós realmente vamos atingir depois a estabilidade e o conforto, o sossego. Então, a insegurança aumenta, a autoestima pode cair um pouco, sim, não todo momento, mas de vez em quando você sentir aquela baixa. E, ao mesmo tempo, nós podemos sentir uma absurda necessidade também de autoafirmação. E aí vem aquela reação, aquela luta. Não, eu vou me autoafirmar, eu vou vencer tudo isso, e enfrenta o desafio. Situação bastante confusa, né, gente? Não é fácil, não. Não é fácil. Todos nós somos humanos, temos um signo, mas também passamos por esta influência e o processo, cada um à sua maneira e do jeito que as coisas acontecem na sua vida, vão acontecendo de modo diferente, mas sempre um processo assim difícil. Também porque trata-se de vibrações duplas em duas polaridades, em áreas separadas de nossa vida, sendo essencial, fundamental, equilibrá-las, né? Daí vem aquela coisa de você fazer sua reflexão, suas práticas espirituais, os seus segmentos, para você buscar o equilíbrio. Isso tem que ser para todos, não é só para nós, né, dos signos, ou alguém, tem que ser desde o mais humilde até o mais poderoso, sempre ter essa prática, buscar o equilíbrio para que as coisas caminhem direito. E a quadratura também, isso eu falei da oposição, e a quadratura também é um aspecto forte, ela acontece entre Plutão, Júpiter e Marte, extremamente desafiador, seguindo aquele fluxo, então, do morde e assopra. Eu vou, tá? Ou dá o tapa, esconde a mão, né? Morde, assopra, dá o tapa, esconde a mão, e você não sabe de onde veio aquilo, né? A proposta é de objetivos diferentes e um pouco conflitantes. Sabe quando as coisas não combinam e não se conversam diretamente? E esta energia de quadratura que gera irritação constante e atraso nos planos. Há um esforço maior e um certo desgaste para chegar ao resultado final, aquele resultado adequado e desejado. Isto é, preciso empreender muito mais força do que gostaria para integrar os assuntos pautados. Até porque as limitações, elas são mais sutis e são sentidas internamente nos bastidores, sem muitas projeções. Portanto, estas forças que são enviadas por este aspecto triangular levam as coisas a se moverem em direções diferentes. E este é, sim, os desafios, unir todas estas forças no final para uma só direção. Entretanto, toda esta tensão
significa movimento, pois sem os impulsos, né, de determinados aspectos, de determinadas conexões, não faríamos nada de muito útil ou compensador. Então, tudo há uma necessidade, inclusive esta movimentação tão forte. Simplesmente porque não haveria motivações, aí você ficaria o quê? Acomodado, todo mundo se acomodaria numa coisa só. Pelas próprias dificuldades aí que você encontra de vencer e sobrepor uma crise, então vem a luta de superação, da cura durante uma doença, por exemplo, né? Vem aquela sua tentativa de superação, aquela sua luta, e que você às vezes consegue sim. Plutão no comando das ações, tanto de Júpiter quanto de Marte, tenta abrir um canal de superação, mesmo sendo energias tensas, elas são poderosíssimas, induzindo a movimentos importantes para o planeta num todo, as nações, governos, ao mundo da economia e do social e dos direitos humanos, enfim, as mudanças diversas surgindo por aí. Compreender e saber de como trabalhar estas energias aí conflitantes, né, é que somos impulsionados a fazer algo. E aí você é obrigado a reagir, a fazer alguma coisa para sair daquela coisa toda, e então você se obriga a realizar algo. Mas é claro, é bom saber que o que acontece agora, com este movimento triangular, por momentos, pode sim ser incontrolável até. Parece que tudo sai da linha, e o que pode resultar, em princípio, num cenário assim bem confuso, bem complicado, né? Mas superar os obstáculos desta conexão, Plutão, Júpiter e Marte, imposta por oposição e quadraturas, é sinônimo de satisfação e de crescimento. Portanto, nesta travessia, enquanto sobre tal vibração, não estamos livres, seja qualquer signo for, dos incômodos, alguns desconfortos e até algumas perturbações, intromissões, né? E até de constrangimentos por conta de situações inesperadas e que vão à revelia e que ocorrem sem que ninguém possa interferir. Elas acontecem. Com isso, a sua saída é assumir o papel de observadora, observador, até que os fatos cessem, parem ou se esgotem por si mesmos. Aí é o que eu digo, não dance para maluco, tá? Nem dê muita corda à conversa afiada ou à fofoca, notícias falsas, fake news. Fiquemos de olho sobre tudo o que vem e vai acontecendo, como também atentos, atentas com as palavras, com o que nos é dito. É fundamental estarmos alertas e aos riscos ou perigos em relação às ideias, posicionamentos e aos envolvimentos, sempre. Agora é assim, este momento. Marte é um planeta que ele se move mais rapidamente, então ele não vai retroceder em nenhum momento neste ano de 2023, vai direto, vai caminhando, vai se movimentando e fica no signo de Leão até o dia 9 de julho deste ano. Enquanto Júpiter, um pouco mais lento, começa a retroceder em Touro no dia 4 de setembro, o retrocesso dele também vai ser interessante, e assim ele fica retrógrado até o último dia deste ano, de 23, que é o dia 31 de dezembro. O segundo semestre nós vamos ter histórico no mundo global, no mundo da economia, aí retoma o seu caminho e só sai de Touro no ano de 2024. Por sua vez, Plutão, que é o protagonista retrógrado, volta para Capricórnio no dia 11 de junho e sai no movimento de retrocesso em 9 de outubro. E até retomar, então, desculpe, gente, em definitivo, a sua caminhada em Aquário no ano 2024. Então, muita revelação, prosseguindo com as sucessivas mudanças e transformações. É isso que traz esse aspecto tão interessante, tão forte, tão intenso, né? E em alguns momentos até meio perigoso, esse aspecto triangular destes três planetas, o grande trio do universo, um trio de peso. Não gostou do assunto? Se você ainda não se inscreva aqui no meu canal, compartilhe e eu estarei sempre te esperando. Entraremos em conexão sempre, sempre por aqui. Pode fazer seus comentários e sejam sempre bem-vindos. Boa sorte para todos.